Boa tarde. Quem vai assistir essa live gravada, sem ser ao vivo, passa uns 5 minutinhos aí pra frente, porque a gente está iniciando, esperando todo mundo entrar. Oi, Geraldine, que massa! Que legal! Nossa convidada tá chegando. Hoje a gente vai fazer uma live super massa sobre autocuidado e política. A gente está numa semana de autocuidado, né? Conversando sobre vários temas em relação ao autocuidado. E essa live com a Bárbara Ferreira, querida, amada, ela já está entrando aqui. A gente vai falar sobre autocuidado e política. O que tem a ver, né, esse caminho de autocuidado, esse caminho de autoconhecimento, como um lugar também de transformação e de posicionamento político. Então vamos esperar um pouquinho que a Bárbara deve estar chegando. Oi, Andresa, boa tarde. Alguém que está aqui já... Ah, ela já está aqui. Que legal. Yes. Ah. Oi, Érica. Que bom ver as carinhas. Oi, aê! Oi, Manu, tudo bem? Tudo, que bom, Ai, só aqui pra gente se encontrar, né? alegria te ver, que lindo, que bom te reencontrar aqui. Muito É, obrigada muito, pelo convite. que legal, também fico muito agradecida por você ter topado. E eu tô fazendo uma semana aqui do autocuidado, então tô fazendo live com algumas pessoas, né? Tava até contando aqui que cada dia é autocuidado e um tema. E tá sendo tão bom poder encontrar as pessoas aqui para conversar, sabe? Tipo assim, tomar um chá com uma amiga, tipo você, que eu não vejo há muito tempo. E ao mesmo tempo partilhar, né, coisas boas, né, Bárbara, nesse momento tão louco, né, que a gente está vivendo. Bom, muito grata pelo convite, Manu, uma alegria poder estar aqui com você hoje. A gente poder partilhar, conversar, né? Botar o papo em dia, só que ao vivo é bom, é bom. Então, esse tema eu vejo que existe muita confusão aí, né, de autocuidado e posicionamento político, como se o autoconhecimento, como se o caminho do autocuidado não fosse um caminho de posicionamento político, e às vezes não é mesmo, porque não se torna Uhum. consciente, não transborda, esse autocuidado não transborda, né? Ele não é suficiente para alcançar pessoas. Então eu vejo que é um tema muito importante, muito atual, né? Ontem mesmo a gente fez uma live falando sobre as plantas medicinais femininas, né? E eu comecei pensando assim um pouco como a nossa autonomia, ela é um ato político, né? Como a gente tem autonomia é um posicionamento político. Pensando na política enquanto a nossa vivência coletiva, né? Enquanto seres coletivos, o ser humano é um ser político. Uma pessoa trancada Uhum. dentro de um quarto sozinha, ela é um ser político. Né? Política, a gente tem uma visão muito distorcida, eu acho, do que é política. A gente acha que política é partidarismo, né? Que política não sei, tem a ver com eleições e tal, mas não, política é como a gente se relaciona com o outro, né? Política se constrói desde, sei lá, uma comunidade tradicional faz política, né? E como eu disse, uma pessoa sozinha, fechada num quarto, ela é um ser político também. Então, entender essa política como a gente se relaciona, né, em comunidade, assim. Então, o autocuidado, ele é peça fundamental, né, para a gente se desenvolver, porque o autocuidado é um passo dentro dessa autonomia, né? E, Uhum. bom, vou me apresentar aqui para as pessoas que não me conhecem, que são aqui do seu Insta. Então, eu sou a Bárbara, eu sou historiadora, sou fitoterapeuta, trabalho com alquimia, espagiria e cuido de mulheres a partir dessa perspectiva da ginecologia autônoma, né? De trazer esse processo de a gente se conhecer e, a partir do nosso conhecimento, criar autonomia. Mas por que, Bárbara, que autonomia e, sei lá, ginecologia autônoma ou qualquer caminho de autocuidado, né? Como assim é um ato político? Não, isso não é um ato político. Ato político é movimento social, ato político é organização partidária, ato político é
a luta antirracista, né? Ato político é a luta indigenista, por exemplo. Sim, tudo isso são atos políticos, mas o nosso autocuidado também pode se transformar, né? Eu trouxe nessa live que a gente fez ontem a questão de como quando eu tenho autonomia, né? Eu, por exemplo, deixo de ir no hospital por causa de uma dor de cabeça, de uma inflamação na garganta, porque eu conheço meu quintal e eu sei as plantas anti-inflamatórias que tem ali, sei como elas podem me ajudar. Então, quando eu faço isso, eu estou sendo... É um ato político, porque eu estou desobstruindo um sistema de saúde que, por exemplo, nesse momento está obstruído. Sempre esteve, agora muito mais, né? Então, é um ato político, é um ato coletivo também, quando eu consigo me cuidar sem ter que recorrer a um profissional de saúde a toda vez, né? A cada questão. Então, eu vejo que essa autonomia, né, que vem desse autocuidado e vem primeiro, né, eu gosto muito dessa perspectiva que a autonomia se constrói com conhecimento, né? A autonomia, a gente só vai ter Uhum. autonomia se a gente tiver um mínimo de acesso a conhecimento, né? E se a gente não tem acesso a conhecimento, a gente não tem como se cuidar, né? E conhecimento, eu digo conhecimento mesmo teórico, prático, sobre cuidados alternativos, curas naturais, caminhos de bem-estar, né? Mas também de conhecimento sobre o funcionamento do nosso corpo, o funcionamento dos nossos sistemas, assim, né? E esse conhecimento é um conhecimento um tanto difícil de acessar, né? Mas que a gente tem, eu vejo que esse tempo de redes sociais é um tempo muito auspicioso para a gente desenvolver esse conhecimento, ter lugares de intercâmbio, né, de construção de um conhecimento que vise a nossa autonomia e não a nossa alienação. Alienação é outra palavra aí que fica um pouco no ar, eu vejo, às vezes a gente não entende, né? E alienar é tornar-se alheio. Então, quando eu me posiciono, quando eu sou alienada, significa que, por exemplo, eu sou alienada do meu corpo. Eu estou alheia ao meu corpo. Né? E nessa alienação, a gente vê muito, a gente usa muito a palavra alienação para questões políticas, partidaristas e tal, né? De posicionamento filosófico também. Então, mas a alienação ela se dá em várias coisas, né? Tipo, a alienação do nosso próprio corpo, né? A gente não conhecer o nosso próprio corpo. Isso é uma forma de alienar, de tornar o nosso corpo dependente de algo alheio a nós, né? Então, que a gente possa desalienar, né, nesse ponto de vista do nosso conhecimento, para que a gente consiga construir, a partir desse conhecimento de si, dessa consciência de si, estratégias de autocuidado, né? Eu vejo que o afeto é uma forma de resistência, né? A gente ser afetuoso com o outro, com nós mesmos, a gente poder construir pontes, né? Não para além das questões sociais, políticas, né? Partidárias, a gente conseguir criar essas Uhum. relações afetuosas e cuidadosas um com o outro. E aí você falou do Foucault, né? No áudio lá a gente falou do Foucault. E o Foucault, enfim, ele faz parte desse hall, desse conjunto de filósofos pós-modernos, né? E que vem pensar esse lugar dessa vida pós-revolução industrial, dessa vida pós a revolução, a globalização, né? Quando esse mundo se tornou global, quando eu tô aqui, agora eu tô perto de você, que eu tô aqui em Minas, imigrante, mas é que Ah, eu tô que em legal. Minas, você tá aí, a gente tá em outra cidade, tá conseguindo falar para um monte de pessoas. Então eu vejo que esses filósofos pós-modernos, eles ajudaram muito a gente a pensar como o capitalismo se desenvolveu, né? E o Foucault, ele tem um livro que é muito básico para a compreensão do pensamento dele, que é a microfísica do poder, né? E na microfísica do poder, ele vai mostrar como o capitalismo, né? Eu não sou marxista, mas eu sou anticapitalista, né? Me posiciono assim. Então, como o capitalismo, ele se apropriou de todas as nossas relações, né? Como o capitalismo, ele ganhou espaço, ele se enredou, né? Essa microfísica, como ele foi em lugarzinhos, assim, capilares, né? De dominação das nossas relações, tipo... Sei lá, eu pensando um pouco antes da live aqui, eu vi a cachorrinha da minha mãe e vi ela com uma roupinha. E pensei, olha, até na relação entre eu e meu cachorro, né, o capitalismo tá Uhum. ali. A minha relação de cuidado com o meu cachorro vem através de um bem do capital. A minha relação de cuidado comigo mesma também. Eu vejo que muitas pessoas confundem autocuidado com comprar coisas, com ter mais coisas, ou para fazer uma coisa de autocuidado eu preciso comprar cosméticos veganos que não sei da onde, não sei da onde.
né? Sendo que o autocuidado, para ele ser revolucionário, ele tem que ser anticapitalista, né? E para ele ser anticapitalista, ele tem que ser minimalista. Então, eu tenho que desenvolver essa estratégia de autocuidado a partir do que tem disponível para mim, né? Das plantas que brotam no meu quintal, da sabedoria da minha avó, da minha mãe, né? Não preciso estar lá com as abuelas nos Andes para aprender, né, sobre autocuidado. E então eu vejo que esse retorno, né, para escutar o que as pessoas estão mais velhas, mais conhecedoras da fauna, da flora, né, local tem para nos ensinar. E aí essa estratégia de autocuidado vai se tornando o que a gente chama de micropolítica. Então a micropolítica ela é o antídoto para a microfísica para essa microfísica capitalista, né? Então só através da micropolítica, que é cuidar desses lugarzinhos capilares, né? Desconstruir, por exemplo, a relação capitalista entre eu e meu cachorrinho, entre eu... Oi, cachorrinho, ela até chegou aqui. Oi, oi, gente. Desconstruir a relação com tudo, né? E com o nosso próprio autocuidado também. Então, para que o autocuidado seja, de fato, algo revolucionário, a gente tem que descapitalizar ele, a gente tem que tornar ele acessível, né? A gente tem que abrir as portas, né, da percepção mesmo para se desenvolver a partir do que é grátis, né? Da respiração, do ar, das plantas que brota, da dança, né? Do meu movimento. E eu vejo que aí o autocuidado se torna um ato político revolucionário, né? Mas se ele está pautado muito no comprar, no ter, no fazer e fazer cursos, no ter e no ter e no ter, ele não tem sentido político, né? Ele não tem sentido revolucionário. A galera marxista, né? A galera comunista, a galera dos movimentos sociais mais, digamos, de orientação vermelha, assim, né? A galera questiona muito, assim, essa ideia de que a gente vai fazer alguma transformação a partir do indivíduo, né? A partir do micro, a partir de mim, por exemplo. E eles consideram que a revolução ela vai acontecer a partir, né, de uma tomada de poder, de algo que venha de cima para baixo, né? Tipo, eu preciso tomar o poder e aí do poder de cima instalar o que eu acredito, instalar uma nova sociedade. E eu acho que eles negam muito o pós-modernismo, né? Porque fala que os pós-modernistas não são revolucionários, terminam caindo muitas vezes no capitalismo, e de fato é muito no individualismo também. Então, de fato, é muito próximo ali o caminhozinho que tem entre o autocuidado, né, e o autocentramento, né? E e a inflação do ego mesmo, né? Seria essa palavra, a melhor expressão. O egoísmo, né? Ele é muito tênue. Então, realmente, essa galera marxista tá certa quando olha para isso e percebe isso. Isso é um ponto. Isso pode acontecer, é fácil de acontecer, né? Mas não é uma regra. É possível construir micropolítica, relações que brotem do indivíduo. Inclusive, hoje eu não acredito numa revolução através de tomada de poder, eu não acredito na ditadura do proletariado. Eu acho que a gente só é capaz de construir uma nova sociedade a partir da autotransformação, né? E essa autotransformação, num momento, ela vai transbordar. Então, quando eu tenho autocuidado, eu conheço das plantas, eu sei exercícios de respiração, de dança, eu me libero, eu posso servir isso e começando do micro. Então, desconstruir na minha relação, por exemplo, com a minha mãe, né, com a minha vó, com a minha tia, com as pessoas próximas de mim, com os meus amigos próximos e transformando a partir desses pequenos núcleos, né, que o autocuidado acaba proporcionando isso. E o autocuidado também é o que vai dar equilíbrio e sanidade mental para a gente passar por tudo que a gente está passando, né? Não, eu tô amando te escutar, porque para mim tá sendo um bálsamo, assim, porque eu cheguei num momento que parece que tudo que era muito inspirada no seu movimento também, né, nessas críticas todas que você estava trazendo, esse despertar, né, desse olhar político, porque eu tive uma época da universidade que eu era bem militante, assim, de movimento social, né, eu já passei um tempo no MST, fazer esses protestos, essas coisas, né, movimento estudantil. Aí eu entrei no caminho espiritual. E nessa deturpação, que o caminho espiritual é você ficar lá meditando, é você encontrar essa paz e não importa mais o mundo, né? E a política. E agora eu sinto que a gente está, né, nesse convite de olhar e integrar, porque é tudo uma coisa só.
E aí, dentro disso, no meio de tantas informações, e entrou o corona, eu falei, gente, o que que é a verdade? Onde me firmar? Porque muita coisa que eu achava que era, não é mais, tá tudo, né, se desconstruindo para se reconstruir dentro de mim. E aí, no meu próprio processo, assim, do meu ser, eu estava firmando muito no autocuidado. E aí eu entendi assim, é o autocuidado, porque para eu cuidar do outro, para eu cuidar do meu vizinho, para eu cuidar das minhas filhas, para eu cuidar da terra no sentido mais amplo, eu preciso me cuidar. E aí eu comecei a aprofundar nesse autocuidado no sentido assim, nem só de ser o que você come, o que você passa no seu rosto, no seu cabelo, mas como um lugar de posicionamento perante a vida. Nesse sentido que, assim, eu me coloco no centro da vida, no sentido de só eu estando centrada que eu consigo fazer o que eu quiser fazer, seja de qualquer movimento de autogestão, de micropolítica que a gente possa criar para que esse mundo realmente possa transformar, né? E a gente deixar o que a gente acredita de alguma forma. E aí, nisso, eu voltei no Foucault. Por acaso, assim, né? Porque fazia tempo que eu não li artigo, me deu vontade de ler artigo, ler filosofia, e eu falei, cara, ele fala muito sobre isso, né? Na hermenêutica do sujeito, essa coisa do cuidado de si, né? O quão importante é a gente cuidar de si para que assim a gente cuide do outro. Na verdade, esse posicionamento, se a gente ocupa esse posicionamento e todo mundo ocupa esse posicionamento, a gente não precisa mais ficar preocupado e cuidando dessa loucura das outras pessoas que criam o mundo do jeito que tá. Tipo assim, se o Bolsonaro se cuidasse, né? Se ele olhasse para você, se ele se curasse, quem sabe ele poderia estar fazendo uma política mais consciente, né? A nosso ver, enfim, não sei se isso faz sentido para você, essa fala, assim, o que te toca, o que te traz. Faz muito sentido. É isso, né? Eu acho que é um processo de aprendizado, né? A gente está vivendo sempre, né? Todas as gerações viveram tempos que eram novos para elas, né? Cada geração, né? Com uma novidade muito grande. E a gente está vivendo uma novidade, não sei, muito única, né? Na história da humanidade. Então a gente está aprendendo. Então tá tudo bem, né? Eu comecei a partir de uma estratégia de autocuidado, né, para preservar minha saúde mental e entender. Tá, uma hora eu estava ali no movimento estudantil, eu aprendi muito, né? Eu acho que o marxismo, ele dá muitas margens, muito respaldo. A gente tem que estudar o marxismo para a gente entender o que o capitalismo faz, para a gente entender principalmente como o capitalismo funciona. Eu não acredito que o marxismo ofereça para a gente uma saída de resolução social. Tipo assim, ele não dá uma resposta do que fazer, mas ele mostra como funciona. E já os pós-modernos, eles trazem, né? O Foucault, por exemplo, Deleuze, o Guattari, né? Com todo o processo de desenvolvimento da esquizoanálise e tal. Você percebe que eles já oferecem um caminho, né? Eles já são diferentes, eles já leem nosso tempo de outra forma. Para mim isso faz muito sentido, assim, né? Será que se o Bolsonaro, ou sei lá, qualquer pessoa, né? Não, independente se é o Bolsonaro ou não, qualquer político, e entendendo que todos somos políticos, né? Como a gente, quando tá nesse centramento que você fala, nesse equilíbrio, né? A gente vai conviver melhor, né? Com o nosso núcleo familiar ali pequenininho, até com toda a comunidade, a gente vai conviver melhor, a gente vai entender melhor as relações, né? De ego, de luta pelo poder, né? E a partir disso, desse autoconhecimento, né? Que não é exatamente o autocuidado, mas é a partir desse autoconhecimento que a gente vai se tornando um ser mais altruísta, né? Eu vejo que hoje eu tenho para mim, assim, eu preciso muita organização para minhas ideias, né? Então, para eu conseguir entender, tá, o que é espiritualidade para mim, né? Espiritualidade para mim é sair do ego pro altruísmo, né? Caminhar todos os dias do ego pro altruísmo, caminhar todos os dias do eu pro nós, né? E eu vejo que, mas para caminhar do eu pro nós, eu tenho que começar no eu. Exato. Não tem como eu começar de outro lugar. Eu preciso me entender, preciso olhar minhas feridas, preciso olhar como minhas feridas, minhas dores, a minha própria personalidade, sei lá, meu mapa astral, sabe? Como tudo isso tá condicionando as minhas escolhas, né? E aí a contribuição que eu vejo que Jung trouxe para mim foi isso. E a gente tem arquétipos, né? E que foi a partir do autoconhecimento e desenvolvendo o autocuidado que eu consegui vivenciar isso. Então a gente tem arquétipos e às vezes a gente acha, e principalmente eu vejo muitas mulheres falando isso, tipo em roda de sagrado feminino e tal,
que a gente tem os arquétipos e a gente tem que aprender a vivenciar os arquétipos, quando não. O que a gente tem que aprender é transcender os arquétipos, descobrir o que a gente tem para além desses arquétipos, né? E o Uhum. autoconhecimento, ele permite isso, que a gente transcenda. Esse é o trabalho de, por exemplo, uma psicologia junguiana, né? Vamos transcender, tá? Você tem esse arquétipo da criança ferida. O que você vai fazer para transcender ele? E aí, a partir dessas estratégias de autocuidado, eu vou me acolher, eu vou me amar, eu vou brincar, vou me divertir, eu vou dar para minha criança aquele brinquedo lá, aquele cachorrinho que eu quis ter quando criança e minha mãe não deixou, sei lá, sabe? Como esse autocuidado, né, ele tem tantas formas de se expressar que são anticapitalistas, são revolucionárias e que dão margem, né, dão as bases mesmo para a gente transformar o resto. Não tem como eu pensar em altruísmo se eu não olhei muito para o meu ego e não estou com ele muito disciplinado, né? Isso que você fala do eu e do nós, eu acho muito legal e é uma relação dialética, assim, né? É o tempo todo, né? Essa conversa, o eu e o nós. E quando você vai para o nós a partir de um lugar do eu, onde você, né, conheceu o seu eu, e aí dentro de uma linguagem junguiana, um eu nesse processo de individuação, né? Aproximando do seu self, desse lugar do eu autêntico, você vai para o nós a partir de um lugar de autenticidade e a partir de um lugar dessa criação, né, que Deleuze e Guattari traz muito, desses novos lugares. É como a gente está aqui abrindo caminhos para criar novos arquétipos, né, novas formas de ser e estar aqui no mundo que a gente ainda não conhece. E para a gente conhecer, a gente tem que... eu sinto, né, que é de dentro para fora, e de fora para dentro, né, é uma dança, é um processo, mas que nasce muito nesse lugar da autenticidade, que tem a ver com essa autoescuta, né, do seu autocuidado. Sem isso, como é que a gente vai criar a partir de nós mesmas, das nossas ações, dos nossos hábitos, esses novos modos, né, de viver, essas novas políticas, se a gente não está primeiramente aqui, né? E eu acho legal, Bárbara, a gente aproveitar esse tempo, porque às vezes parece que é uma coisa muito filosófica, mas na verdade não, já está acontecendo na prática. Então a gente aproveitar e trazer inspirações práticas para as pessoas que estão assistindo de como que isso pode se dar na prática. Por exemplo, aqui em Uberlândia a gente está fazendo um movimento muito legal que eu vejo o quão está junto o autocuidado e a política, que é um grupo de autogestão que se organiza para pegar alimento orgânico num assentamento aqui perto. Então, todas as pessoas que auto-organizam, não tem ninguém ali, uma hierarquia, e a gente mesmo decide quem vai até o assentamento. Aí a gente tem a relação com todos os produtores ali locais, e a gente vai, a gente ajuda a colher, tem essa troca financeira e a gente traz os alimentos. Isso já é um ato super revolucionário, né? Muito, assim, porque você sai desse caminho, né, de supermercado, de sacolinha plástica, de veneno, e é uma micropolítica acontecendo agora que é revolucionária e que tem muito a ver com autocuidado, porque a gente está alimentando de um alimento bom e beneficiando outras pessoas, né, que estão ali em contato direto com a terra. Se você quiser trazer outras, né, coisas que você pode inspirar, porque eu acho que é legal também a gente começar a mostrar o que é possível, o que já acontece, o que a gente já tem construído, né, a partir disso tudo que a gente tem pensado. Sim. É muito importante isso que você falou, né? Parece, para mim, eu gosto muito de um vídeo da Mônica Guerra no TEDx, que ela fala, né, que a Terra é uma mulher. Então, quando eu cuido da terra, automaticamente eu cuido de mim, sabe? Eu acho que comer um alimento orgânico faz bem para o meu corpo, mas está fazendo bem para a terra e vice-versa, né? Então, sempre que eu penso em autocuidado, eu penso em coisas que beneficiam para além de mim, né? Eu vejo que estratégias assim práticas, né, de realizar esse autocuidado anticapitalista, né? Esse autocuidado revolucionário. Eu acho que é aquela história do compre de quem faz, sabe? Compre pouco e quando comprar, compre de quem faz. Porque hoje a gente, o capitalismo, né, ele tem uma razão para existir, né? A razão do capitalismo é o capital, é o acúmulo de capital. Então, quando eu rompo com essa razão de acúmulo de capital, que é, por exemplo, eu evitar um mercado que estimula o trabalho mal remunerado, que estimula várias horas de pessoas trabalhando de forma, né, injusta, que estimula produção plástica, que estimula
padrões de beleza. Então, quando a gente rompe com esse mercado e leva essa razão do capital e desses recursos, né? Eu gosto muito de falar dos recursos materiais e dos recursos imateriais. Então, quando eu direciono meus recursos materiais, né, minha grana mesmo, meu dinheiro, para pequenas iniciativas, eu cuido de mim e eu cuido do outro. Então, é um ato político. Mas eu gosto muito de pensar nos nossos recursos imateriais, né? Por exemplo, o capital social, né? Por exemplo, como eu posso fortalecer práticas que eu julgo que são positivas para mim, para a humanidade, que me ajudam, né? Através do meu capital social, através das pessoas que eu conheço, né? O capital social são as pessoas que eu conheço. Como eu posso fazer uma troca, um intercâmbio de trabalho por indicação, como eu posso, por indicação de trabalhos que sejam, né, prósperos, assim. Outra estratégia que eu costumo pensar nessa questão dos recursos imateriais é o afeto mesmo, sabe? Grupos, eu vejo que essa razão capitalista, ela está em tudo, né? Então a pessoa chama um círculo de sagrado feminino, ele com certeza vai ter grana envolvida absoluta, sabe? Tipo, tudo tem o dinheiro envolvido. Então, qualquer coisa que eu faço que não tenha o dinheiro envolvido, sabe? Eu poder me encontrar com as minhas amigas para tomar um chá e trocar uma massagem. Eu poder dar apoio para uma irmã que é mãe, que precisa fazer uma coisa, eu posso ficar com aquela criança. Eu me nutro daquele momento com aquela criança, eu me nutro daquele espaço comigo, eu me nutro do bem que eu faço para o outro, né? Eu tenho essa coisa de, tipo, eu me sinto me cuidando quando eu cuido do outro, né? Talvez nem todo mundo sinta assim, mas eu sinto. E direcionar esses recursos internos mesmo, né? Esse conhecimento, né? Como eu posso botar o que eu sei a serviço do outro sem ter como parâmetro, né, a razão capitalista. E eu acho que aí a gente vai criando redes de apoio, né? E aí esse cuidado, ele deixa de ser o autocuidado, né? E eu gosto muito quando você traz o cuidado de si, né? Que o Foucault não fala de autocuidado, né? Ele fala do cuidado de si. E é muito diferente. Se você for pensar autocuidado e cuidado de si, parece a mesma coisa, mas é diferente, né? O cuidado de si, eu vejo que ele é mais amplo, né? O cuidado de si também engloba esses movimentos onde eu cuido do outro. E talvez o autocuidado fique uma coisa bem, bem eu e eu, né? Eu vejo estratégias de autocuidado são também as práticas diárias que a gente pode fazer, né? Eu vou dar as minhas, né? Eu faço banho de erva, eu faço escalda-pés, eu rezo, eu canto, eu escuto música, eu danço, eu respiro, eu me alongo, né? Tudo isso, pô, não custa nada, sabe? É uma água fervida, é uma ervinha que eu às vezes colho na rua, quando eu tô, tipo, andando na rua, vejo uma plantinha cheirosa, vou lá, pego um galinho, chego em casa e faço um banho, né? Não me custa Olhar para a lua, pôr do sol. Olha para a lua, olha para o pôr do sol. Esse ainda é um privilégio, claro, para muitos, mas eu vejo que, por exemplo, fazer o escalda-pés com água quente só em casa, todo mundo pode, né? Ver o sol, ver a lua, respirar, olhar para o céu, escutar uma música que você gosta, dizer não quando você quer dizer não, né? Eu vejo que isso é uma coisa bem importante para pensar autocuidado, a gente saber também até onde eu posso servir ao outro, quando está passando do ponto, né? E dizer esse não. Enfim, vou trazendo coisas também que tem a ver com o meu momento atual, assim, né? E vejo que isso tudo é estratégia de autocuidado, né? Quando eu tomo um banho de erva, mesmo que eu não acredite, né? Tipo, banho de erva, não acho que tem nada, que isso não me ajuda em nada psicologicamente. Eu acho isso muito cruel, sabe? Porque a gente acaba com todo o processo de criação de símbolos de toda uma humanidade, né? Então a gente não faz o banho de erva necessariamente porque a gente entende que no campo sutil as ervas vão trabalhar isso. A gente faz porque aquilo é um ato simbólico de autocuidado, sabe? O fato de você parar, de chavar ali uma plantinha, botar na água, tomar um banho, sua mente, seu corpo, sua psique entende. Caraca, eu tô me cuidando. E isso vai gerando um ciclo, né, de autocuidado, assim, que nunca cessa, né? Você falou uma coisa que me tocou, assim, ficou aqui na minha cabeça, essa questão, assim, parece que você me trouxe uma percepção que eu ainda não tinha nessa dimensão, o quanto o dinheiro realmente passa por todas as nossas relações interpessoais até, né? Que coisa louca isso. Assim, é algo que está impregnado, né, na nossa
Não sei nem qual seria a palavra que eu vou usar, mas enfim, essa coisa que vem social, mas que fica impregnada em nós mesmo, né? Na nossa mente, no nosso jeito de ser, a gente já nasce aqui, né? E o que você daria de dica, de sugestão, de caminho para como a gente ir destrinchando isso dentro de nós, sabe? Como é que a gente vai tomando a consciência dessa profundidade que é essa interferência mesmo do capitalismo, até nessa questão mais subjetiva, mais profunda, sabe? Deu para entender o que eu quis dizer? Sim, que como é dessa microfísica, né, que é lá da história do Foucault, de como todas as nossas relações elas são pautadas por alguma razão econômica, né? Todas, né? Desde, sei lá, a gente fala muito da instituição família, né? Da instituição casamento, instituição escola. Realmente essas ali ficam bem evidentes as razões econômicas com as quais elas estão embasadas, né? Mas as outras tantas, né? Uma coisa que eu costumo pensar para mim, assim, que aí eu vou usar isso de dica, eu observo quando eu tenho que comprar alguma coisa para que de alguma forma eu sinta que eu tô cuidando, ou que eu tô sendo afetuosa, ou que. E aí eu fico me perguntando, será que realmente eu preciso? Será que é através do comprar? E se é através do comprar de quem? Né? De quem eu vou comprar? Tem uma coisa muito bonita, assim, que eu vim estudando, assim, que os judeus, né? A gente tem muito uma ideia dos judeus como um povo rico, né? A gente vê os judeus aqui no Brasil e fala, eles são ricos e tal. E eles têm uma teoria entre eles. E eles dizem que quando a gente vai empregar o dinheiro, o dinheiro tem que passar pelo menos 10 vezes pela mão de outro judeu. Então, o dinheiro circula 10 vezes entre os próprios judeus antes de sair para a comunidade externa. Então, por exemplo, então a gente vai fazer uma estratégia de cuidado coletivo, aí não é autocuidado, né? De cuidado de si através do coletivo, que é uma estratégia de economia solidária. Então, nós somos um grupo de mulheres onde a gente oferece serviços diversos e e meu dinheiro vai circular entre mulheres, minha nota lá de dinheiro, né? Vou colocar o dinheiro material para a gente conseguir pensar. Mas, tipo, que eu garanta que, por exemplo, eu vou pagar uma terapia para você, que vai comprar um cosmético da outra amiga, que vai comprar o arroz orgânico que a outra mulher produz lá no MST, que vai comprar, sei lá, uma roupa de uma mulher que costura lá na periferia. E quantas vezes esse dinheiro gira antes de entrar na mão de um grande dono, né? Quantas vezes a gente gira um dinheiro antes dele parar na mão de um dono de supermercado, de um dono de posto de gasolina, de um dono de, sei lá, de uma indústria, né? Quantas vezes a gente consegue ver esse dinheiro entre nós? E eu vejo que essa. Nossa, achei isso muito lindo. Achei muito legal, assim, uma coisa que eu vou. Eu não tenho, assim, ainda não tinha essa dimensão dessa consciência, sabe, de uma forma prática. Já com algumas coisas, com alimentação e tal, mas eu não paro para perceber isso, sabe? Tipo, esse dinheiro tá indo para onde, né? Para quem é dono do poder do dinheiro ou para pessoas, né, que estão aqui nessa comunidade, né, que são próximas, enfim, muito legal isso. Quem a gente está financiando fortalece o nosso autocuidado ou dificulta o nosso autocuidado? Né? Quem a gente está financiando colabora com o nosso desenvolvimento, com a saúde da terra ou dificulta essa saúde? Né? Porque isso tudo é estratégia de autocuidado. Se a gente for pensar, né, nessa perspectiva do eu estou no todo, e o cuidado do todo é o meu cuidado, e meu cuidado é o cuidado do todo, né? Esse diálogo, essa dialética, né, como você falou, a gente começa a entender que em todas as relações a gente pratica autocuidado. Fala assim, não é muito mais prazeroso você, tipo assim, você precisa de um shampoo, aí você vai lá e compra no mercado. Beleza, você volta para casa por um shampoo que você nem pensa. Quando você vai e compra de uma pessoa que você respeita, que você sabe a consciência que tem aquele trabalho, você chega em casa e aquilo é uma consagração. É um movimento É de, tipo, vou verdade. me cuidar, vou me lavar com esse sabonete maravilhoso feito pela minha amiga. Então, é autocuidado, né? A gente direcionar bem os nossos recursos, tanto internos quanto materiais, né? Para mim, hoje, é a forma que eu me sinto com muito cuidado, né? Estudando um pouco de Spinoza, eu comecei... Tem uma mulher maravilhosa, ela tá no Instagram aí, ela tem bastante material publicado, que é a Jéssica Almeida, e ela traz isso de que a ética é um caminho de autocuidado. Né? E o que é a ética? A ética é quando a gente fica o tempo todo se questionando para ter cada vez comportamentos mais
alinhados, mais coerentes com o que a gente acredita. E ela traz isso, que uma pessoa feliz é uma pessoa que está em paz com a sua ética. Então, a gente desenvolver relações éticas, né, no nosso trabalho, em tudo, né? O quanto mais coerente, né? É muita coerência, integridade, né? E simplicidade, né? Acho que são palavras que resumem, né, de uma outra forma tudo isso que você está dizendo. E é muito legal isso que você falou, até de mudar, assim, né? Essa coisa do autocuidado parece que é uma coisa muito fechada em mim mesma, né? E o cuidado de si, pensando si como esse lugar da potência de ser, né? Que não é só minha, é de todos. Então, quando eu cuido de si, que é do si que habita em mim, eu também estou cuidando do seu, porque a partir do momento que eu desperto a minha potência, também estou despertando das outras pessoas, né? Todo mundo está vivendo de uma forma mais potente, porque o despertar da potência, é o que eu estou entendendo, integrando agora, é totalmente político também, porque está em todas as nossas relações, é tomar consciência de quem realmente eu sou no mundo, e o que eu sou é o que eu faço, é onde eu compro, é a sacolinha que eu uso, né? É o shampoo que eu uso, é quem eu estou financiando. Nossa, isso é fantástico, assim, perceber, fechar a gestalt interna e começar a praticar e conseguir alinhar, né, para que fique cada vez mais próximo a ação e a palavra, né? Que é o desafio por essa matrix mesmo, por essas forças, né, que já existem do sistema, mas a gente está aqui justamente para ir rompendo, né, e habitando esses lugares onde é possível construir o novo. E focar não em destruir o que tem, mas em construir o novo, porque eu sinto que esse próprio corona e tudo que a gente está vivendo, essa destruição não é nenhuma escolha, ela já está acontecendo, né? A gente já está ruindo, não é uma escolha. A Terra está mostrando, olha, não dá mais, está sendo destruído. E se a gente não cria esse novo, não sei o que acontece, nem quero imaginar, porque eu estou focada nessa questão dessa criação mesmo, né? Desses novos lugares, né? Bárbara, eu acho que a gente falta pouco tempo e às vezes eu assusto porque aparece 30 segundos finais, assim. Eu gostaria também que a gente desse um espaço agora para essa fala dos movimentos sociais, sabe? De trazer essa questão da vulnerabilidade social dentro do autocuidado e dentro, assim, além dessas micropolíticas, disso tudo que a gente está conversando, porque eu sinto que isso é um autocuidado também, a gente poder cuidar da parte que nos habita, que por si só ela já é altruísta, né? Ela já é altruísta, ela já é empática. Então, por exemplo, não tem como. Às vezes eu estou sentada aqui na sacada, aqui em casa, e aí aqui é um lugar que passa muito morador de rua, pegando lixo de madrugada. Não tem como ver aquilo e não se tocar, sabe? Eu fico triste, assim, às vezes eu até choro de verdade, porque isso nos toca. E eu percebo que uma forma também de autocuidado, de cuidado de si, é você cuidar do outro. Isso também é um autocuidado consigo mesmo. E dentro desse momento, eu vejo que você está bem à frente disso, às vezes eu me sinto meio que impotente, não sei se isso também é uma sabotagem, uma procrastinação, mas enfim, queria abrir essa fala final para você trazer essa questão dos movimentos sociais, fazer essa conexão com o autocuidado e até deixar sugestões para as pessoas que estão aqui assistindo, de caminhos, né, que a gente possa fazer dentro disso. Eu escutei uma coisa uma vez de uma mulher muito sábia assim, e ela me falou que a incoerência é um passo no caminho da evolução, sabe? E eu vejo que a gente precisa ter isso em mente, mas não usar isso para se acomodar e parar de buscar a coerência, né? Mas para que a gente pare de se cobrar, porque quando a gente se cobra demais, a gente termina não tendo muito espaço mesmo para construir coisas novas, porque a gente está gastando muita energia se cobrando, né? E a cobrança, a autocobrança excessiva, né? Essa culpabilidade acaba deixando a gente um pouco impotente. Então, para a gente conseguir ser amorosa com a gente, eu considero isso. Eu posso não ser coerente em todos os âmbitos da minha vida, no que tange as questões sociais, mas por um compromisso ético e sabendo que a ética me traz saúde mental, então que a ética me cuida, eu vou sempre questionar onde eu estou sendo incoerente e buscar a coerência ali. Né, eu vejo que isso é uma coisa importante também pra gente não ficar, putz, porque aí às vezes escuta essa live e vê o tanto de coisa que a gente faz e que é meio, né, incoerente, e aí a gente trava, e aí a gente não faz nada, né? Então que a gente possa mesmo entender, acolher essa incoerência, né, e olhar para ela de forma ética, questionar essas práticas para poder transformar.
E nesse sentido vão entrar as questões de responsabilidade social, né? Eu acho que responsabilidade social é algo muito grandioso, né? Eu acho que responsabilidade social é o que a gente precisa desenvolver mesmo, né? Responsabilidade social é o nome acadêmico, vamos dizer assim, para aquilo que a gente falou de sair do egoísmo para o altruísmo, né? Quando eu tenho responsabilidade social, eu rompo com o egoísmo e vou para o altruísmo. Responsabilidade social é muito delicado pensar nela única e exclusivamente no caminho de doações, né? Então a gente acha que, se eu faço uma doação, se eu entrego uma grana, se eu entrego uma cesta básica e tal, eu já estou já estou tendo responsabilidade social. Só que não, né? Eu acho que a responsabilidade social ela começa a partir da minha perspectiva. A gente não sou marxista, deixar claro isso. Né? A responsabilidade social ela começa nas minhas micro-relações. Então, por exemplo, eu tenho alguém que me ajuda no trabalho, né? Sei lá, alguém que trabalha na minha casa. Essa pessoa, ela recebe equilibradamente pelo trabalho que ela faz? Ou, não, eu não sou uma pessoa que tem uma mulher que trabalha para mim em casa, mulher, né? A gente já pressupõe que alguém que trabalha em casa é mulher, porque é a grande maioria. Então, tem uma pessoa que trabalha em casa para mim, ela tem a igualdade de acesso aos benefícios que eu tenho? Não tem. Como eu posso fazer para que ela tenha mais igualdade de acesso? Como eu posso compartilhar o que eu tenho, né, para que tenha mais igualdade de acesso? Então começa ali nesses micro, né, observando essas relações, porque às vezes a gente quer salvar o mundo, né, mas é devagar. E a gente tem que começar no pequenininho mesmo, senão a gente surta. A gente, né? Eu falo a gente, tô falando de mim, porque quando eu quis salvar o mundo, eu surtei. Mas eu me reconheço Eu vi que era também. uma coisa muitíssimo grande e que se eu pensasse na grandiosidade do caos que a gente vive hoje, né, aí a gente fica um pouco, caraca, o que que eu posso fazer, como eu posso colaborar? Porque a gente vai pensar nas questões políticas. Como eu, Barbarita, aqui pequenininha, posso colaborar numa questão política, por exemplo, né, numa questão social, por exemplo, para diminuir, mitigar o impacto do coronavírus, né? Então, como isso é muito grande, muito difícil, também dá uma travada às vezes se a gente ficar pensando que, pô, então eu não posso fazer nada. Então, começar nas suas micro-relações. Pô, então eu vejo, eu não sei, sabe, descer do prédio e conversar com o porteiro, oferecer afeto, oferecer carinho, chamar. Hoje em dia tá rolando, mas levar um bolo para ele, chamar ele para tomar um café. Eu vejo que essas coisas vão despertando na gente o que a gente considera responsabilidade social. Porque aí a gente vai empatizar com aquela pessoa e a gente vai começar a amar aquela pessoa. Então, vejo que responsabilidade social, ela começa pelo afeto pelo outro, né? Se eu não tenho afeto, se eu não tenho amor, eu não vou conseguir ter responsabilidade social absolutamente nenhuma, né? Então, eu vejo que todo mundo que consegue desenvolver caminhos, né, responsáveis de viver, elas despertaram afeto pelo outro, né? Então, se eu sequer escuto o outro, se eu não vejo o outro, se eu não dou bom dia, se eu não converso, como eu vou querer sair dali para ter responsabilidade social e ir lá doar uma cesta básica não sei aonde? Então, acho que o primeiro passo é pensar nisso, assim, né? Como me afeta, né? E como eu me afeto, né? Como eu me torno afetuosa com essas questões. E eu também, quando penso assim, por exemplo, eu vejo um morador de rua, né? E uma coisa que eu comecei a pensar foi que era um tanto egoísta e um pouco não sei se é egoísta, um pouco, não sei que palavra usar, um pouco presunçoso da minha parte achar que eu sou mais feliz que ele porque eu tenho uma casa, um teto e tal. E para eu conseguir essa desconstrução e sair desse lugar da pena do lugar do outro, eu tive que ir lá e visitar o outro na sua realidade e ali entender que não, que às vezes eles são muito mais felizes que um bando de milionário por aí, que eles dão risada da vida e que eles se divertem. Então, não olhar para o outro que precisa de um apoio material muitas vezes como alguém que necessita obrigatoriamente de um apoio emocional, ou que ele é triste, porque é isso, se dá essa tristeza, esse choro, esse negócio, né? Então, para mim, foi muito importante entender que o outro é feliz, sabe? Ele é feliz, né? O indivíduo, o cuidado de si, às vezes o morador de rua que escolhe isso, claro que não é essa a realidade de todos e tal, mas
de alguns que escolhem estar ali, eles são felizes, né? Eu participei, né, de um projeto social muito consistente lá em Floripa que chama Chá das Minas, que é um encontro semanal de mulheres em situação de rua. E eu chegava lá e vou te falar que eu saía de lá com vergonha de mim, sabe? Com vergonha de algum momento ter olhado para elas e achado coitadinha delas, sabe? Mas ao mesmo tempo me sentindo muito responsável pela partilha dos meus privilégios, né? E aquilo que eu falei é que se a gente tem responsabilidade, a gente age. E se a gente está agindo, a gente não se culpa, sabe? Então eu gosto muito de ver o outro como uma pessoa feliz, independente de qualquer coisa. Não é que ele tá ali, ele tá triste, mas de oferecer minha ajuda, né? E eu só ofereço minha ajuda. Quantas de nós, ainda mais sendo mulheres, temos coragem de olhar para um homem em situação de rua e falar: oi, boa noite, senhor, precisa de alguma coisa? Sabe? Muito poucas. Porque a gente foi criada com muito medo disso. Então eu venho buscando isso, sabe? A partir do olhar do indivíduo mesmo, da vivência do indivíduo, né? Da vivência eu conseguir ali ajudar nessa micro, né? Nesse micro, assim, porque realmente a pretensão de mudar o mundo, né? Eu acho que minha adolescente ali, ela broxou dessa pretensão, assim. E aí eu gosto muito de um rapper, né? Do Djonga, e ele fala que cada ser é um universo, e quando eu salvo uma pessoa, eu salvo o mundo inteiro, né? Então eu comecei a considerar isso, assim, se eu tenho a habilidade de estender a mão para uma pessoa, para mim já valeu o meu dia, já valeu muitas coisas, mas que eu nunca vou deixar de pensar que é preciso uma mudança estrutural, uma mudança sistêmica, e como eu posso colaborar nessa mudança sistêmica também. Muito, muito. Que bom que você tá aí, sou sua fã. Meu pai tá aqui também. Oi, pai! Eu achei muito legal isso que você falou, e como o nosso olhar é enviesado, no sentido que, às vezes, a gente vê o morador de rua, a gente pensa isso, né? Que ele pode estar triste, que ele está sofrendo, e se é uma mulher riquíssima, que está num carro super chique e tal, às vezes a gente não para olhar a expressão dela e perceber que ela pode estar num sofrimento muito maior, né? Porque também essa solidariedade, eu acho que tem que se estender para além do qual é a classe social da pessoa, né? A gente também começar a reconhecer essas realidades, igual você fala, desde essas menos privilegiadas, mas também as privilegiadas, porque são pessoas que também estão em sofrimento, né? Igual todos nós, né? Ou não, também, né? Também estão nas suas alegrias, mas também estão nas suas dores, né? Eu também não, assim, eu sei dessa realidade da alegria, mas também não tem como romantizar, porque é foda quando você vê a pessoa carregando ali, sei lá quantos quilos, sabe, de um carrinho com lixo, super cansada, você vê a expressão no rosto, não tem como romantizar também e falar que, né, porque às vezes eu me vejo muito nesse lugar também, mas eles são felizes, mas as crianças são felizes. Sim, mas tem questões também que são muito importantes de olhar, né, dentro disso tudo que você trouxe, da forma que você trouxe, que eu achei muito bonita. E para fechar, a gente ainda tem 5 minutinhos, agora eu tô olhando mais o tempo, porque as últimas lives eu fui pega de surpresa, aí é ruim, né, não tem um fechamento, assim. Achei... Olha que legal a Júlia falando. Que querida, graças, querida. Ai, ela é maravilhosa, né? Ela é inspiradora. Gente, eu conheço a Bárbara, eu conheci ela no Teta Healing, né, Bárbara? Você foi abrindo os caminhos bem no seu começo também. O ritual de fechamento de parto, que eu nunca esqueço, levo comigo no meu coração. E aí muitas coisas aconteceram, eu tô super feliz a gente poder trocar nesse momento esses novas informações, assim, né? Novos saberes que a gente tá... Novos e antigos, né? Mas que a gente tá acessando agora, né? Como uma urgência mesmo da gente trazer isso à tona, né? Conversar sobre isso. E para finalizar o que eu estava dizendo, isso tudo que você me disse, acho que é uma coisa muito importante. Às vezes eu ainda me vejo nesse lugar de querer abraçar o mundo, mas é o momento que eu lembro que eu tenho que abraçar a mim mesma, em primeiro lugar, né? Que às vezes você quer fazer transformações e você não transforma nem o seu alimento, né? Da onde você compra, onde você come, que é tudo isso que a gente estava conversando. Então, na verdade, eu acho que essa conversa, isso tudo traz muita leveza, né? Porque parece que a gente começa a ter consciência de fazer a parte que nos cabe e ver que essa grande mudança, ela tá nesses hábitos e nessas inter-relações pessoais, né? Que mudando isso, a gente está fazendo muita coisa, né? Fala de novo a frase que você falou, que eu achei tão bonita. Ixi, qual? Falei pra caramba. Você falou aquele
mudar o universo, você mudando uma pessoa, você já está mudando. Que o Djonga, né, que é esse cantor aí de BH, de Belo Horizonte, ele canta que se uma pessoa é um universo, quando eu salvo uma pessoa, eu salvo o mundo inteiro, né? Então, quando eu estendo a mão, quando eu olho, quando eu abraço, quando eu faço um carinho, quando eu dou um beijo, quando eu dou um bom dia, né? Talvez eu tô alegrando a vida de uma pessoa, eu tô matando a fome de amor dela. Então, são muitas formas de se fazer essa revolução, deixar esse autocuidado transbordar, né? E eu acho que é bem por aí, né? Aquele ponto que para mim é muito central, assim, na minha perspectiva de mundo, que é uma postura ética, né? E a postura ética não significa que a gente não erra, que a gente não negligencia nunca. Significa que a gente está sempre se questionando para ver se estamos sendo éticos, né? E quando a gente sempre está se questionando, significa que a gente está sempre se... Não é nada fácil, né? Porque a gente está sempre ali pensando se estamos bem, se estamos mal, se estamos tendo posturas construtivas ou não, né? Mas é só assim que a gente vai conseguir estar cada vez mais coerente. Então, esse caminho de buscar ética, buscar esse autoquestionamento para descobrir os caminhos de fazer com que a minha existência, se ela não fizer mal, ela já está muito bem, né? Se eu consigo não tornar a minha existência mais um peso para essa humanidade que já está tão difícil, né? Eu acho que a gente já está indo bem, assim. Acho que o caminho da ética, né? Da ética segundo Spinoza é muito esse lugar que eu venho construindo para que eu possa habitar, né, essa casa em eterna reforma. Que legal, que massa. Gratidão por essa troca, foi muito linda. Estou bem inspirada, assim, movimentou bastante coisas. Acho que quem está aqui assistindo a gente deve ter gostado bastante também, que a gente possa trazer ações, né, a partir disso, assim. Eu estou muito focada nas ações, assim, sabe? A gente não ficar só nas palavras, mas ir para ação. Então, dentro disso tudo que a gente conversou, o que mais de pequenininho que eu posso mudar na minha vida, sabe? E eu vou levar essa pergunta comigo e quero deixar também para quem está aqui. Você quer contar um pouquinho do seu trabalho? Você está com os produtos, né, que você vende na sua página? Não sei se você atende. Eu faço atendimento de ginecologia natural e fitoterapia, né? Tratamentos com plantas em geral, para questões do corpo físico, mental, emocional e espiritual, né? Então, eu faço esse trabalho e aí tenho feito atendimentos online. Eu dou cursos também, né? De ginecologia natural, dou cursos de plantas, mas no momento estou parada, né? E eu trabalho com alquimia, né? Eu criei vários produtos que começaram por uma questão de autocuidado, né? Por uma questão de desenvolver produtos que eu pudesse usar em mim com mínimo impacto, gerando o mínimo de lixo e produtos biodegradáveis. E aí isso começou a gerar uma demanda, as pessoas começaram a gostar e eu comecei a fazer para as pessoas próximas já há muitos anos, né? E agora eu tenho uma página que está ali no meu Instagram, onde eu divulgo esses trabalhos. E para além dos cosméticos, dos óleos e tal, tem bastante medicamento, né? Que também foi um foco meu de ter uma farmácia viva, né? Uma farmácia onde eu pudesse carregar comigo os medicamentos para coisas diversas, para que eu pudesse me sentir também segura de viajar para um lugar e saber que os meus medicamentos estavam ali, qualquer coisa eu podia recorrer ali e não ficar e gerar essa autonomia. Então, desenvolver medicamentos bem diversos para diversas questões do nosso corpo, assim, as mais comuns também, para que a gente possa ter aí uma farmacinha e desobstruir e tentar consumir o mínimo dessa indústria farmacêutica também. Então, hoje eu desenvolvo isso, assim, meu trabalho e sou uma estudiosa aí das plantas, da filosofia, da vida, da beleza. Que legal, que bom, quero te ver. Depois você me conta onde você está. Ótimo trocar com você, te encontrar, minha querida. Muito obrigada por tudo. Que bom. Muito obrigada por eu vou aproveitar esse finalzinho também para compartilhar, até compartilhar com você, que isso para mim é muito simbólico, é mais um filho, assim. Eu consegui trazer ao mundo, parir meu filho online. E esse processo já está há muito tempo, antes dessa questão de corona e tal, que eu estava querendo trazer algum curso online.
E aí, né, foi auspicioso todo esse momento e finalmente eu consegui trazer. Depois eu vou te mandar para você ver que eu consegui sistematizar de alguma forma todos esses assuntos, esse universo, né, do autocuidado e de tudo que nesses anos eu fui aprendendo e resgatando. Aprendi muita coisa com você, inclusive, das ervas, esses fechamentos. E aí lancei em formato de mentoria, que vão ser 9 aulas ao vivo, é tipo um curso online. Então, quem tiver interesse, quem tiver aqui, o link também tá lá no meu Instagram. Depois vou te mandar para você ver, celebrar comigo. Você tem que trazer o seu pro online agora, assim. E tá sendo tão legal, Bárbara, muito legal mesmo, porque eu entendi o online, a gente tem um alcance muito maior, né, para mais pessoas, e também, por ser online, tem a possibilidade de ter mais pessoas. Então, tem muito mais possibilidades de vagas sociais. Eu estou vendo umas vagas sociais, estou rezando para dar certo, numa aldeia indígena que tem acesso para as mulheres, porque a gente vai fazer muito essa coisa dos saberes ancestrais das ervas, essa coisa de plantar a lua, o básico, assim, né? E muitas índias se desconectaram, né, desse conhecimento que vem delas, né? Elas também estão lá usando absorvente, estão totalmente alienadas do corpo delas. Então, o online ele te dá essa amplitude, né? Que você pode acessar mais pessoas e disponibilizar para mais pessoas. E eu quero fazer um curso com você. Quando você fizer, você me avisa. Tá bom. Então, eu vou aproveitar, deixa antes de terminar rapidinho, vou fazer um convite que sábado, dia 11, às 4 da tarde, meu grande amigo, professor da floresta amazônica, do povo Shipibo, vai fazer uma vivência online para angariar recursos para conseguir proteger pelo menos os anciões da família dele, que já é uma família gigantesca, de quase 100 pessoas. E eles estão precisando muito de grana, muito de ajuda, e ele vai fazer uma partilha de saberes online, estou ajudando e colaborando na divulgação e na organização. E essa grana é toda para essas famílias Shipibo, né? Não posso dizer que eu estou ajudando o povo Shipibo, mas essa família, né, e a micropolítica aí atuando também, a gente vai fazer essa live com ele. Ele é um cara muito especial, formado em comunicação social, um grande curandeiro, presidente e criador da Associação de Curandeiros do Rio Ucaiali. Então, é uma pessoa de muita força espiritual e política, né? E que é uma pessoa muito legal da gente escutar, contar. E vai chamar Os Saberes Shipibo na Construção de uma Nova Humanidade. Então, Nossa, que lindo! Que dia que vai ser? Sábado, dia 11, às 4 da tarde. O link tá lá no meu perfil também, só chegar. Tá bom? Que massa! Arrou. Então é isso. Um beijo a todas as pessoas que estão aqui. Tudo de bom. Vocês são lindas. Foi muito gostoso a troca mesmo. Ai, foi muito Que legal. Tchau, Até, vou deixar salva no meu IGTV, tá? Que aí depois Tá. quem estiver aqui, quiser ver, manda para as amigas. Vamos fazer um marketing não capitalista, orgânico, né? Da gente se apoiar. Isso é um outro tema que eu acho que daria uma outra live, falar um pouco sobre isso, né? Esse universo digital e como a gente se apoiar de uma forma autônoma também, né? Dentro desse afeto, dessa rede que a gente pode construir aqui, né? Enfim. Um beijo para todas. Tchau. Tchau.